Pergunta do consulente Douglas Ornelas. O Douglas aqui fala para o pastor que com frequência tem recebido a visita das testemunhas de Jeová. E nessas visitas foi citado aqui o texto de João, capítulo 14, verso 28. Segundo a alegação das TJs, diz que nesse texto comprova que Deus, o Pai, não tem a mesma natureza do Filho, de Jesus. Ele cita aqui alguns textos que ele usa para refutar, fala também da incoerência e pede então para o pastor falar a respeito dessa divergência que as TJs dizem que a natureza de Jesus não é igual à natureza de Deus Pai. É preciso nós, quando lermos a Bíblia, lermos com atenção e termos conhecimento do significado ou do sentido da palavra. Então, aqui em João 14, nós vamos notar aqui no texto o seguinte. Lemos aqui. Verso 28, pastor. 14, 28. João 14, 28. Diz assim: ouvistes que foi disse, ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se vós me amasses, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Não podemos isolar um texto do contexto. Sempre tenho repetido aqui essas palavras para que a pessoa possa interpretar o texto corretamente. Qual é o problema que existe aqui, então? Nós lendo essas palavras, Jesus estava declarando para os seus discípulos a sua situação. De João 14, 23 em diante, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu vos que ouvistes, não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Então o que eu quero frisar para o nosso consulente é que Jesus não disse, o Pai é melhor do que eu, mas ele usou a expressão, o Pai é maior. Melhor indica natureza, maior indica função. Ora, se Jesus, no céu, estava sentado à direita do Pai, indica isso que ele tinha a mesma condição do Pai. Logo, tomou forma humana, se fez homem, foi até a morte, e a morte de cruz. Então diz o apóstolo Paulo,
sobre esta situação de Jesus, o qual existia na forma de Deus, Filipenses 2:6, não teve por usurpação ser igual a Deus, isto é, não alcançou essa natureza de igualdade, a divindade, o Pai, por meio de subterfúgios, usurpações, mas ele o era por natureza. Entretanto, ele tomou ou juntou a sua natureza divina à sua natureza humana. Jesus se fez homem, foi até a morte, morte execrável de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome para que neste nome todo joelho se prostre e o confesse como Senhor para a glória de Deus Pai. Então aí está a exaltação de Jesus, no sentido da natureza, quando ele se rebaixou espontaneamente, tomou a forma humana, na forma humana foi ainda a uma situação mais indigna, porque submeteu à morte de cruz. De modo que foi exaltado, recebeu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, anjos, arcanjos, querubins, todos estes seres celestiais vão se prostrar diante do nome de Jesus. E toda língua confesse a sua igualdade com Deus o Pai. Quem acha que Jesus é inferior, porque ele aqui na terra disse o Pai é maior, decorrentemente dessa mesma humilhação a que ele se submeteu, ele está fazendo com a colocação de alguém que crê que Jesus é Miguel, é o que fazem as testemunhas de Jeová. Rebaixaram Jesus como se fosse um arcanjo. Só que um arcanjo não pode ser adorado. Mas Jesus foi adorado pelos próprios anjos. E é adorado ainda. É só ler Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Ele e o Pai receberam um nome que é sobre todo nome. Todos os joelhos vão se prostrar diante deles. De modo que essa colocação da pessoa, ela está arrazoando pela forma que o corpo governante das testemunhas de Jeová fazem, mas mudam de doutrina corriqueiramente. O que hoje era verdade, amanhã já não é mais. Mudaram de doutrina 248 vezes em 13 anos de atividades. Então, o que você pode esperar de um grupo religioso que muda a doutrina frequentemente? O que era verdade hoje não era amanhã. E nós temos Mateus 10:30. Jesus disse para os judeus: eu e o Pai somos um. Em que aspecto? Natureza divina. E os judeus entenderam muito bem o que as testemunhas de Jeová não entendem. Por quê? Queriam matá-lo. E aí Jesus pergunta: por que quereis matar-me? Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E, de acordo com a lei, no capítulo 24 de Levítico, o homem que se fizesse Deus não sendo da natureza divina, tinha que morrer apedrejado. É o que os judeus queriam fazer. Então, aí está bem claro o que Jesus era realmente. Em natureza, igual. Em forma humana, menor. A próxima pergunta é do consulente Roberto, da cidade do Guarujá. O Roberto pergunta ao pastor se é certo bazar dentro da igreja. Ele está sendo mais específico aqui: vendem roupas no salão da igreja. Ele quer saber se é certo biblicamente.
Eu quero dizer ao nosso consulente que realmente não é próprio. No salão que se realiza culto, onde nós lemos as palavras de Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ora, se Jesus está presente no salão de cultos onde prestamos culto a Ele, é óbvio que este lugar é sagrado. Porém, queremos dizer ao nosso consulente Roberto que não vemos nenhum problema em que a direção da igreja estabeleça um tipo assim de um bazar em terrenos da igreja, mas do lado de fora do templo. Ou em local do templo, mas que não seja aquele local onde se faz o culto normal, onde se canta, onde se ora, onde se prega, onde se cultua a Deus em espírito e em verdade. É só fazer uma recomendação ao pastor da igreja, que eu admito que ele vai concordar em mudar esse bazar para outro local, deixando o salão de cultos plenamente livre, apenas para a finalidade maior que ele tenha de cultuar a Deus. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa consulente não quer se identificar. Ela fala aqui sobre a condição de uma irmã, de uma obreira, estar à frente de um trabalho, por exemplo, dirigir o círculo de oração da igreja. É certo ela, naqueles dias de separação, ou, para melhor entender, nos dias da menstruação, ela ficar à frente do trabalho, ela subir ao púlpito para dar uma palavra? De alguma forma, esta irmã deve se sentir indigna, pastor? Eu quero dar resposta para a nossa consulente, focalizando 2 pontos. Primeiro, efetivamente, a lei de Moisés proibia qualquer contato de uma pessoa, no caso a mulher, que se chegasse a uma pessoa limpa, ou quer dizer, que não tivesse o problema da menstruação. Isso está em Levítico capítulo 15. Quem quiser conhecer o assunto, nos seus pormenores, leia o capítulo inteiro, repetindo, Levítico capítulo 15. Aí está mostrando que o fluxo da mulher contaminava durante o período que ela estivesse nessa situação. Porém, faço uma ressalva. Quando surgiu o problema de os judeus aceitarem Jesus como Salvador e Senhor, criou-se um problema entre os judeus que guardavam a lei e os gentios que não tinham nada a ver com a lei. Então chegavam os judeus aos gentios, que eram cristãos ambos, porém os judeus tinham ressalva com respeito às suas colocações como judeus, e quando os gentios não tinham essa mesma observância. Então chegavam para os gentios e diziam: olha, não é lícito vocês agirem porque vocês não são circuncidados. É preciso circuncidar, senão você não pode ser salvo. Então aquela situação criou um ambiente de antagonismo. Sim ou não? Foram levar à direção dos apóstolos quando foi decidido, de acordo com o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo 28 em diante, o que apenas de obrigações da lei de Moisés deveria passar para os gentios, foi aqui estabelecido, não sendo fixada qualquer proibição nesse campo da menstruação. Não há uma palavra aqui, vou ler para os nossos ouvintes, para ficar bem claro essa situação. Diz aqui, versículo 28, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas
necessárias. O que não devia o gentil cristão fazer, que era uma obrigação do judeu? Que vos abstinhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Tudo que fosse sacrificado aos ídolos era considerado imundo. E do sangue. Matava-se o animal e o sangue não poderia ser comido. Sangue de animal. Não está falando aqui nada absolutamente dessa questão de transfusão de sangue. Porque não tinha sacrifício humano na lei, tinha de animais. Logo, o que aqui está sendo mencionado é sangue de animais que não podia ser comido porque não podia, era reservado para a purificação dos pecados dos que trabalhavam ali no templo, levitas, sacerdotes, etc. Que mais aqui que foi deixado de lado? Senão estas coisas necessárias, que vos abstinhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada. Quando você vai valer-se de um frango, em vez de puxar o pescoço, corta o pescoço para que o sangue seja derramado. E da prostituição, das quais coisas fazeis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então, não tem aqui incluído essa questão da menstruação, de modo que não vemos razão para agir contra esta irmã, mas isso é critério do pastor. Nós estamos apenas dando aqui orientação bíblica. A próxima pergunta é NQI Homem. Agora é o nosso consulente que não quer se identificar. Ele ouviu o pastor falar aqui sobre uma mensagem de apostasia. E ele confessa aqui, vou usar essa expressão, mas ele relata aqui que ele tem um problema muito sério na área do sexo. Ele diz aqui que pensa em sexo constantemente. E isso já está gerando até um problema no seu casamento. Diz que a sua esposa está triste com essa situação. Ele diz que não consegue se controlar. O que devo fazer, pastor? Essa mensagem sobre apostasia acendeu um alerta aí na mente do nosso irmão, pastor. Eu quero dizer ao nosso consulente que o que nós precisamos ter muito cuidado é com a nossa maneira de pensar. Existe uma colocação verdadeira que nós somos aquilo que pensamos. Qualquer ato que vamos praticar, primeiro pensamos e depois executamos. E o apóstolo Paulo faz recomendações para que tenhamos cuidado com nesse particular. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, ele faz essa colocação para que haja muito cuidado nesse particular, que não fiquemos envolvidos com um pensamento negativo que vai prejudicar a nossa carreira. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se existe algum louvor, nisso pensai. Então aí está uma colocação que ele sugere determinadas práticas sadias, corretas, para que nós pensemos nisso e não em colocações como chega aqui o nosso consulente dizendo. Agora, nós temos ainda ao nosso favor a virtude do Espírito Santo que domina a nossa vida. Por isso que diz a Bíblia, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Uma pessoa que tem essa experiência de um novo nascimento, ele está dominando
sua própria natureza velha. Ele é vencedor e não vencido, que precisa se afastar do Evangelho porque não tem domínio próprio. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9. Ele diz assim, nesse capítulo 9, versículo, vamos aqui achar rapidamente. Ele diz assim, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Repetindo, 1 Coríntios, capítulo 9, vamos começar do versículo 24 até o 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Meu prezado irmão, você precisa de vitória e Jesus nos concede vitória que nós precisamos para, como diz o texto bíblico, aquele que começou em vós a boa obra é poderoso para aperfeiçoá-la e para guardar-vos irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. A próxima pergunta é da consulente Maria, da Igreja Assembleia de Deus. Ela pergunta ao pastor o que significa fornicário, pastor. Vejamos alguns textos para sabermos o que a Bíblia fala sobre a fornicação. E queremos ler, em primeiro lugar, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Entendemos que a fornicação, ou seja, o sexo entre solteiros, desquitados, separados, divorciados, viúvos, amigados, amaziados ou amigos coloridos, é pecado diante de Deus, tanto quanto os outros pecados. Só o casamento civil é que legaliza a união conjugal, fora disso é pecado. Então, aqui está uma colocação, cada qual vê a sua situação. O que constitui fornicar? É ter sexo entre solteiros e desquitados, separados, divorciados, viúvos, amigados, amaziados, amigos coloridos, pecados diante de Deus, tanto quanto os outros pecados. Só o casamento no civil é que legaliza a união conjugal. E a propósito diz a Bíblia, o casamento seja por todos honrado. Os que se entregam à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Então nós temos aí o que é fornicação. Agora, lendo Atos, capítulo 15, versículo 29, podemos verificar que a fornicação é um pecado diante de Deus, tal qual os outros pecados. Mesmo no mundo secular, as pessoas não casadas que praticam sexo fora do casamento são discriminadas em algumas situações. Deus não tem por inocente os fornicários ou fornicadores habituais.
Terceiro ponto, lendo Efésios capítulo 5, versículo 5, depreendemos que a fornicação leva o pecador à morte eterna, que sem direito a entrar no reino de Deus, por ser um pecado da carne que leva à morte espiritual. A fornicação é um pecado que leva para a morte, assim como muitos outros pecados que a Bíblia nos mostra. E mais ainda, com a leitura de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 a 10, percebemos claramente que a fornicação é um pecado diante de Deus e leva à morte eterna, assim como outros pecados. Em Hebreus 12, 26, podemos entender que Deus recomenda ao cristão a que se abstenha da prática da fornicação, pois por um só momento de prazer ou luxúria, ele pode perder a sua alma e ir para o inferno. E mais ainda, taxativamente, claramente, no livro do Apocalipse, ou de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, traz uma relação de pecados que cometidos por quaisquer pessoas vai impedir definitivamente desta pessoa se salvar. Então aqui está a relação que diz: a fornicação leva à morte da alma e, por consequência, a perdição eterna, com a ida do fornicário, homem ou mulher, o fornicador, para o inferno. E depois para o lago de fogo, que é o inferno definitivo, e enxofre. E a fornicação, então, é um pecado abominável diante de Deus.